Giro da Bola. Corinthians. É isso aí, é hora do Corinthians, é hora do João Paulo Capelanes atualizar as informações do Timão nesta quinta-feira. Conta tudo pra gente aí, Capelanes, boa tarde. Boa tarde, Ricardo Capriotti. Um abração pra você, pro Craque Neto, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Capri, atenção, Corinthians terminou uma atividade agora há pouquinho no CT Joaquim Grava e temos algumas notícias positivas. A primeira delas é que Otero se apresentou, treinou com os demais jogadores e será relacionado para o duelo deste domingo. Repito, 8h30 da noite, jogo no horário meio aleatório, alternativo. Domingo, 8h30 da noite, contra o Grêmio na Neoquímica Arena. Por outro lado, preocupação em cima do Bozelli e também do Ramiro. O Ramiro, no último jogo, derrota para o Atlético Mineiro de virada, ele sofreu uma entorse no tornozelo. Não treinou ontem, não treinou hoje. Há uma expectativa que ele seja reavaliado nesta sexta-feira. E aí, se ele tiver nenhum tipo de problema, ele vai para a partida neste fim de semana. Por outro lado, a gente até chegou a comentar bastante aqui nos Donos da Bola de ontem, Capri. O Bozelli, mais uma vez, com dores na região lombar, deve desfalcar o Corinthians no duelo contra o Grêmio neste domingo. Até porque, mais uma vez, ele não foi para o campo de jogo, não treinou com os demais jogadores na atividade, então até por isso, por ter perdido praticamente todos os treinamentos da semana, deve desfalcar o Corinthians neste fim de semana. Sem Jô e sem Matheus Vital, que estão fora por causa da Covid-19, Corinthians tem apenas um centroavante de ofício, Matheus Davó, que deve ser confirmado entre os titulares na atividade de amanhã, mas sempre lembrando, Corinthians volta a treinar nesta sexta, no sábado e certamente amanhã. A gente vai ter a definição da equipe titular do Corinthians pro pega contra o Grêmio neste fim de semana, Capri. Muito bem, muito bem. Ô Capelanes, o Corinthians faz contas aí, já até tá nessa história de fazer contas ou não tá nem preocupado com essa história de contas, de Série B? Ninguém tá falando sobre isso lá no Parque São Jorge, hein? Você fala de contas, Capri, o torcedor corintiano cai para trás, né? Porque fica naquela expectativa da crise financeira do clube. Mas em relação à pontuação na tabela de classificação, é aquele meio... vamos pegar aí 45 pontos, Capriotti. Corinthians, em hipótese alguma, comenta isso internamente de um provável, de um possível rebaixamento. Até porque o Corinthians, Capri, é uma gangorra danada essa tabela de classificação, né? 2, 3 vitórias, você vai lá quase para beliscar um G4, 2, 3 derrotas, você belisca aí a zona de rebaixamento. Mas, de fato, pelo que a gente conversa diariamente com a cúpula corintiana, com membros da comissão técnica, o momento do Corinthians é tentar beliscar uma vaguinha na pré-Libertadores América, porque pensando justamente nas contas financeiras, entre uma boa grana para você disputar a competição continental, independentemente se é na fase pré ou já na fase de grupos direto, Capri. O Fabiano Gonçalves está perguntando aqui, pedindo para perguntar para você, se não há nenhuma possibilidade de mudança no horário do jogo do Corinthians no domingo, porque domingo também tem a final do Campeonato Brasileiro Feminino. O Corinthians na final, não é? E no mesmo horário, 8 da noite, não é? O jogo é 8 da noite, o feminino, e o masculino 8h30, não é? Então ele é muito boa a pergunta dele aqui, viu, Capelanes? Essa pergunta é perfeita, Capriotti, e eu vou além. Desde que a CBF, anteontem, a CBF divulgou os horários dessas competições. E aí houve uma mobilização por parte da fiel torcida corintiana nas redes sociais, porque é um absurdo, né, Capri? A própria CBF, ela que promove as duas competições, ela tá depondo contra o próprio campeonato que ela promove, né, Capri? Quer dizer, você faz duas torcidas que são extremamente apaixonadas, não só pelo futebol masculino, que é o carro-chefe, mas o futebol feminino do Corinthians vem crescendo cada vez mais, e agora você vai criar essa divisão obrigatória dos torcedores. Aqueles que vão ser obrigados a acompanharem o futebol feminino e, por outro lado, outros que vão acompanhar o futebol masculino. É uma pena que a CBF mais uma vez fez com esse calendário. É uma pena. Bom, da CBF a gente espera isso, né? Esperar que a CBF faça algo diferente CBF não gosta de futebol, Capriotti. CBF não gosta de futebol. É isso. Vai esperar bom senso, organização, correção da CBF, nada, né? É isso mesmo, eles fazem exatamente para poder atrapalhar, né? Como diz o Capelani, eles não gostam de futebol. É a Confederação Brasileira Antifutebol. Capelanes, até a próxima, hein? Essa foi boa, Capri. Vou usar e é bom você patentear, senão eu vou roubar de você essa ideia, viu? Um abraço pra você. Fica tranquilo, pode usar, tá autorizado. Tchau, Capelanes.